Muito bem. Padre Anselmo, estamos de volta ao segundo tempo do nosso programa. Alguma pergunta ou esclarecimento? Creio que não. Nós paramos ainda no 16º versículo do capítulo 15 e nos prontificamos... Já lemos o 16º? Não, porque aí eu lhe fiz uma pergunta e o papo rendeu, como dizem. Então, leia. Podemos ler, né? Os soldados o levaram ao interior Quem eram do esses palácio. soldados? Gente que trabalhava para Roma? Gente que trabalhava para Roma, isto é, militares a serviço de Roma, mas não italianos. Ah, sim. Isso Não sim. da província itálica. Normalmente eram tirados da população local, sobretudo da Síria, não judaicos, não judeus, claro. Nenhum judeu iria se dispor a trabalhar a favor de Roma. Gente do local que servia a Roma. Eram esses os chamados romanos. Não confundamos esses soldados aqui com as famosas legiões romanas. Então, quando a gente fala que os romanos também foram culpados pela morte de Jesus, não seriam os romanos natos, seriam esses aqui. Seriam os romanos capitaneados por Pilatos. Pilatos era itálico. Sim. Pilatos vinha de Roma. Pilatos era representante da justiça. Esses aqui eram coitados, uma soldadesca completamente, não é, analfabeta e ignorante, bruta e tudo, a serviço de Roma, mas do local. Havia romanos da Itália? Devia haver, mas eram poucos. E ficavam em Cesareia Marítima, que era a sede natural do prefeito romano. Esses soldados aqui não são da Itália, não. São romanos a serviço dos romanos, recrutados da Síria e da Palestina, não entre os judeus. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. E sobre isso aqui haveria muito o que falar. O que é o pretório, onde ele se encontrava, o que nos diz a arqueologia hoje, mas isso aqui nos leva muito longe e não sei se é do interesse do nosso telespectador entrar por um caminho de arqueologia e de arqueologia bíblica. Portanto, é melhor deixar como está. A coorte, o que era? Os principais Não, a coorte era o ali? conjunto daqueles soldados. Possivelmente uns de 50 a 100 soldados. Nossa Senhora, mas existia mais de uma corte ali? Em Jerusalém devia existir pelo menos uma corte, porque era uma cidade explosiva. Havia o templo, era uma cidade-templo. O comércio estava relacionado e ligado ao culto. Tudo isso aí formava uma coisa só, entende? Havia sublevações. Era uma região altamente perigosa para os romanos. Portanto, deveria haver um grupo conspícuo de soldados que vigiavam desde a Torre Antônia tudo o que se passava no interior do templo. Eles não podiam pisar no templo, mas lá de cima eles olhavam tudo o que se passava lá dentro e na cidade também. E o responsável direto para acalmar os ânimos era sempre o prefeito? Um centurião, que era um responsável pela corte. Foi um centurião responsável pela corte que salvou Paulo das mãos dos judeus que queriam linchá-lo. Mais tarde, nos Atos, quando foi preso com a acusação de ter introduzido no átrio do templo alguns pagãos, não judeus. Na verdade, não eram pagãos. Certo?
O mesmo que acontece aqui em Marcos, né? Daquele que proclama que Jesus é o verdadeiro, né? Muito bem, então vamos ao versículo 17. Em seguida, vestiram-no de púrpura e Que é púrpura, é um vermelho, uma coroa. um vermelho forte. E tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. e aqui temos que parar, porque temos que falar dessa famosa coroa de espinhos. Sabe que eu já tomei nos braços? Coroa de espinhos? É essa coroa de espinhos aí. Mas essa mesma? Bom, Essa é a se pergunta. diz que é essa. Se diz que é essa. Como vamos saber? Está em Notre Dame, de Paris. E ela é exposta toda a primeira sexta-feira do ano, do mês, e nas sextas-feiras da quaresma. E eu estava lá numa primeira sexta-feira de janeiro, e vestido lá de túnica e estola vermelha, e os cônegos que têm a guarda da coroa, juntamente com a ordem, agora não sei que ordem, uns que tem uma capa assim, uma capa longa, comprida, homens e mulheres, uma capa branca, uma capa creme, cavaleiros do Santo Sepulcro, isso aí. Eles expõem a coroa, fazem uma liturgia da palavra, faz uma pregação e depois alguém segura a coroa para os fiéis todos virem beijá-la. E o padre me deixou segurar algum tempo, uns 5 minutos, a coroa para que fosse beijada. Bom, você me pergunta, é a verdadeira? Ela está, eu trouxe até um santinho dela e podia apresentá-la aos telespectadores como fotografia. É uma fotografia. Ela não tem nenhum espinho. Porque disseram que os espinhos foram doados para catedrais e igrejas do passado. Ela é uma coroa assim mais ou menos grande, isto aqui, cabe bem na cabeça, desce até. Agora, o problema está, em primeiro lugar, em saber se havia espinhos e espinhos grandes na região de Jerusalém, se eles crescem, se lá existem esses espinhos. Se existem, aonde estavam esses espinhos ou esses espinheiros? E os soldados iriam perder tempo e talvez correr o risco de furar o dedo, furar a mão, tecendo uma coroa de espinhos? De qualquer maneira, no Santo Sudário, que está em Turim, aparecem os sinais do sangue que se diz ter escorrido da testa de Jesus. Só que, até a Idade Média, isto aqui era uma comédia. Isto é um rei fantoche, um rei palhaço. Da Idade Média para cá, se deu mais importância e mais valor num suplício suplementar que teriam infligido em Jesus. Agora, o fato de nós termos a coroa de espinhos no crucificado, e todo crucificado, todo crucifixo tem a coroa de espinhos, está baseado em João, que mostra Jesus aparecendo com a coroa de espinhos e não diz que ela foi retirada durante a crucifixão. Está baseado nesse texto aí, ou nesse silêncio de João. Esta é a famosa coroa de espinhos. Até a Idade Média era um circo, uma brincadeira, claro, de péssimo gosto, brutal, com Jesus. Uma púrpura, uma cana na mão, uma coroa na cabeça, o rei dos judeus. Ironicamente, era o rei dos judeus. E não só dos judeus, mas de toda a humanidade. A nível de fato histórico, permanece isso, mas não o suplício enquanto tal, que é mais de origem medieval. Está claro? Uhum. A respeito da coroação de espinhos. Esta coroa de espinhos
foi trazida pela França, da Palestina, para a França no tempo dos Cruzados. E São Luís, rei da França, construiu uma capela maravilhosa. Até hoje se pode ver. É uma capela linda, sobretudo pelos vitrais luminosos que tem e que traz. Em que século aconteceu essa transposição da coroa? No início do segundo milênio. Que se vai a essa capela em dia de sol, é uma maravilha ver o sol batendo em todos os vitrais. E construiu exatamente para receber a coroa de espinhos de Jesus. Lá esteve até a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, e com os abusos e a intolerância religiosa, a perseguição à Igreja Católica, fez com que a coroa saísse de lá e fosse entregue aos cônegos da catedral. Mas tudo isso mais ou menos às escondidas. Depois que acabou a barbárie da Revolução Francesa, a coroa fica na Catedral de Paris. E é exposta uma vez por mês. Mas com toda a solenidade, os cônegos juntos e os cavaleiros do Santo Sepulcro. Sem a presença deles, não se pode abrir uma espécie de sacrário onde ela está embutida. Certo? Podemos ir adiante? Nós paramos no versículo 18, né? Isso. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Vestido de rei, palhaço, rei dos judeus. E batiam... Mas isso os romanos, ou os de serviço de Roma. Judeu não faria uma coisa dessa, de jeito nenhum. E batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Tudo isto uma encenação. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. Tá bem. E vamos parar por aqui. Quanto tempo nós temos ainda? Já encerrou? 30 segundos. Está encerrando. Tá. Então, nos disseram aqui os câmeras que temos apenas alguns segundos. Vamos encerrar o programa. Eu desejo a todos mais uma vez um bom domingo e uma ótima semana. Muito obrigado. A você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, tenha um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.